Vamos lá! Aqui a gente descomplica o que parece complicado. E hoje o assunto é um segredo que pode valer bilhões de dólares escondido no mundo do Bitcoin. Olha que curioso. Enquanto um monte de ativos por aí está disparando, batendo recorde atrás de recorde, o Bitcoin parece que ficou para trás, né? Está meio parado. A pergunta é, por quê? E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Uma razão que, olha, é bem surpreendente. E a resposta para isso, pelo visto, não está nos gráficos. Ela pode estar escondida numa ligação, uma ligação privada, entre bilionários, alguns dos maiores nomes, os maiores jogadores do Bitcoin no mundo. Pensa só, nessa ligação estavam as baleias, sabe? Aqueles investidores com carteiras de 200 milhões, 500 milhões, até mais de 2 bilhões de dólares. E o que eles revelaram nessa conversa? Basicamente dois medos. Dois medos gigantes que estão bem quietinhos por trás dos panos, ditando os rumos do mercado. Então, são dois pontos centrais de preocupação para essas baleias. O primeiro medo, a gente vai ver, é uma ameaça quântica. E o segundo, uma crise de privacidade. Vamos entender cada um deles, começando por essa tal ameaça quântica. Ok, primeiro ponto, a contagem regressiva quântica. A gente está falando de uma tecnologia que, em teoria, poderia simplesmente quebrar a segurança do Bitcoin. É disso que eles têm medo. Então, o que é essa tal de computação quântica? De forma bem simples, é um tipo de computador tão poderoso, mas tão poderoso, que consegue resolver problemas que os computadores de hoje levariam milênios. E o medo central é esse, que um desses supercomputadores consiga quebrar a criptografia que hoje protege cada centavo de Bitcoin. E não é uma coisa para um futuro distante, não. Eles já estão trabalhando com uma data. Depois de conversar com vários especialistas, o ano que ficou marcado no calendário é 2027. É o ano em que o que hoje parece ficção científica pode se tornar uma ameaça real para a rede. Mas o problema é ainda maior, sabe? Não é só a ameaça existir. O ponto principal é o tempo que levaria para consertar isso. Mesmo que a gente descubra uma solução hoje, atualizar a rede inteira do Bitcoin, nossa, é um processo super lento, super complexo. Ou seja, o relógio está correndo e não dá para esperar o problema aparecer para depois pensar na solução. Tudo bem, esse foi o primeiro medo, o tecnológico. Agora, vamos para o segundo, o pesadelo da privacidade. E esse aqui não tem a ver com tecnologia do futuro, não. Tem a ver com uma coisa que já aconteceu. Um evento bem real e, para ser sincero, bem esquisito. Olha esse número, 15 bilhões de dólares. Foi mais ou menos isso em Bitcoin, que foi confiscado de uma única pessoa, uma baleia chinesa, em outubro do ano passado. 15 bilhões. E essa frase aqui resume o quão bizarra foi a situação. A polícia chinesa prendeu o homem. Os americanos ficaram com o Bitcoin. Isso aqui, essa história, causou um pânico generalizado entre os grandes investidores. Vamos entender a confusão. Primeiro, a baleia, que era chinesa, foi presa lá no Camboja. Aí as autoridades da China assumiram o caso. Só que no fim das contas, os 127 mil bitcoins foram parar com o governo dos Estados Unidos. Como assim? O fato de o dinheiro ter acabado com um terceiro país acendeu um alerta gigantesco sobre o risco de confisco. E isso, claro, levantou o maior medo de todos. Será que os governos já têm um jeito de entrar nas carteiras de cripto à distância? De repente, a pergunta na cabeça de todo mundo era: meu dinheiro está seguro de verdade se um governo pode simplesmente pegar ele, não importa onde eu esteja no mundo? Ok, a história é boa, os medos são grandes, mas isso é só conversa? Especulação? Ou será que o dinheiro inteligente já está se movendo e os dados do mercado mostram alguma coisa? Pois é, o mercado parece que está confirmando a história. Olha só o desempenho de ativos que são resistentes à computação quântica. Desde aquela ligação dos bilionários, um ativo como o QRL, por exemplo, valorizou mais de 200%. Enquanto isso, o Bitcoin, ficou bem para trás. E não é só isso. Lembra do segundo medo, o da privacidade? As moedas que focam nisso, as chamadas privacy coins, como a Monero, também estão indo super bem. Ou seja, a demanda por ativos que não podem ser rastreados está em alta, refletindo diretamente aquela preocupação com o confisco. E agora, saindo um pouco do mundo cripto. As empresas que estão de fato construindo os computadores quânticos, as ações delas explodiram. Crescimento de 10.000%. Isso mostra que essa história de ameaça quântica não é uma paranoia de alguns investidores de Bitcoin. É uma narrativa que está movimentando muito dinheiro no mercado como um todo. Beleza, então o que tudo isso quer dizer para o Bitcoin? Vamos juntar essas duas peças, esses dois medos, para finalmente resolver aquele mistério do começo, por que o Bitcoin não sobe. A conclusão é a seguinte: com essas duas ameaças na mesa, a quântica e a de privacidade, alguns dos maiores jogadores do mercado estão,
bem quietinhos, vendendo parte do seu Bitcoin. Não é para entrar em pânico, é um movimento estratégico, sabe? Eles estão diminuindo o risco e movendo dinheiro para outros lugares. Então, o resumo da ópera é este. As baleias, os grandes investidores, estão preocupados com a computação quântica e com a falta de privacidade. Eles estão movendo o dinheiro deles para ativos que eles acham mais seguros, e essa pressão de venda, vinda de quem tem muito Bitcoin, pode ser o principal motivo pelo qual o preço não decola. É uma explicação bem convincente para essa estagnação, né? E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? Se as baleias, o tal do dinheiro inteligente, estão discretamente reduzindo o risco, o que o resto de nós deveria estar observando? Fica aí a pergunta.